Basta a notícia de um novo integrante na família surgir para que todos façam planos com o futuro bebê. Está grávida? Os pais passam por um turbilhão de sentimentos. Os avós ficam orgulhosos e os futuros padrinhos, além deles se alegrarem com o convite, eles se emocionam. A madrinha. E sabe que viver tudo isso me fez pensar nas tias? Qual é o papel delas em relação aos sobrinhos? A importância de uma tia na vida de uma criança, ela está relacionada com a qualidade das trocas afetivas estabelecidas dentro do âmbito familiar. Se você tem uma boa relação com os pais dessa criança, a relação com a criança vai ser reflexo da sua relação com os pais dela. Sacou? Mas aí você me pergunta, quais são as fases dessa relação? O que nós, tias, novas tias do século XXI, devemos saber? As tias ficam grávidas por tabela. Elas se emocionam ao saber que vão ganhar um sobrinho. Ai, meu Deus, que emoção! Eu comecei a entender também sobre calendários lunares, que eu não entendia nada, porque as grávidas têm mania, né, gente? Elas engravidam e você fala, está de quantos meses? Eu tô não sei quantas semanas. Aí você fica, isso se traduz em que exatamente? A gente chora quando escuta o coração, a gente adora ver o ultrassom 3D em 2D, a gente sofre de ansiedade, a gente tem uma ansiedade muito grande para também conhecer o rostinho da criança. A gente passa a conversar muito mais vezes com a barriga da mãe, a gente até esquece de cumprimentar a mãe só cumprimentando a barriga. A gente aprende a falar essa outra linguagem, que é uma linguagem gravidativa, de gravidez, de parceria, você começa a se interessar por esse universo, tudo começa a se transformar, porque tá chegando uma outra pessoa que vai transformar completamente a vida de todas essas pessoas que estão relacionadas a ela. Você acaba engravidando junto. As situações para os pais são muito mais desafiadoras na educação de uma criança. Portanto, ser tio também é trazer um pouco mais de leveza e lucidade para essas situações. As formas que você pode participar desse momento na vida do casal. Então, no meu caso, quando a minha filhada estava para chegar, eles tomaram a decisão de que eles iam ter o bebê em casa, então eles resolveram transformar a casa inteira antes da chegada da Nina. Pensa no nível de hormônios produzidos naquela casa naquele momento. Na época que estava bem próximo da Nina chegar e a gente já sabia que a Nina ia nascer em casa, comprei para Manu um kit enfermagem, porque até então a gente achava que ela ia fazer parte do dia do nascimento. É um kit enfermagem que era uma maletinha que vinha várias coisas de enfermagem, para a gente sentir e colocar ela um pouco dentro desse movimento do que seria se ela estivesse junto no momento do parto. Uma outra coisa que também é legal da gente lembrar é que assim, os limites são construídos de formas diferentes com as crianças e a criança te ensina isso. Fazer o que a criança não pode fazer em casa e fazer com a titia, não é mesmo? Tio serve para estragar, né? Como somos tios que adoramos estragar os nossos sobrinhos, eu acho que é super importante a relação, né, de mimo que entre tio e pais sejam bem modulados. A gente se importa muito com a educação da criança, por isso que é essencial que a gente respeite a decisão e a criação de cada pai. Afinal de contas, são os pais que sabem realmente como eles querem criar os seus filhos para o mundo. As tias são excelentes amigas. Fui convidada para ser madrinha por causa da minha relação com a minha sobrinha. Eu acho que isso, a qualidade de presença foi o que fez com que eu ganhasse um plus a mais, digamos assim. Ser madrinha, eu acho que é viver como tia tendo uma responsabilidade um pouco a mais, mas não é amar menos, é amar mais. Ser madrinha tem sido uma experiência nova, intensa, transformadora, que a gente vai construindo e vai aprendendo dia a dia com aquele ser que nasce, que não é igual ao outro, né? Cada ser humano com a sua individualidade, a sua pessoalidade, vai explorando e vai mostrando pra gente o que tem de tão grande nesse universo. O parto da Nina, uma das coisas mais transformadoras foi a minha relação com a Gabi, né? Que foi a mãe que colocou
colocou aquele bebê para fora. A gente se informou bastante, a Gabi me deu aulas, a gente viu vídeos, eu assisti 1 bilhão de partos, fui em consultas com ela. E eu lembro exatamente de um dia que eu levei um caderno com todas as perguntas que eu queria fazer, possíveis e imagináveis, e a consulta naquele dia a gente brinca que foi mais para mim do que para ela, porque a médica me deu uma aula do que ia acontecer no corpo da Gabi. Então eu estava sabendo exatamente o que ia acontecer ali, era como se a gente estivesse preparadas juntas para aquele momento. E foi um momento bonito, intenso, transformador, realmente humano, assim, nas suas entranhas, sabe? Você vê uma mulher parindo um filho, poder que vai além de qualquer tipo de explicação, uma experiência única, um ritual lindo, sagrado. Eu adorei ter participado de um parto humanizado, nunca tinha participado de um parto humanizado. Aliás, antes de eu ser convidada para ser madrinha da Nina, eu nem sabia o que era um parto humanizado. O que mais eu achei bonito nisso foi de entender que todas as decisões da mulher, ela é respeitada, o cuidado que se tem para se ter um parto humanizado, né? A quantidade de coisas, a gente tinha estratégias para onde ir, como fazer, dependendo de qualquer coisa que acontecesse, tem todo um planejamento, respeitando o corpo da mulher essencialmente e respeitando esse ritual de chegada de um ser. A gente recebeu a minha afilhada em casa, foi de manhã. Então eu acho que, na verdade, eu quando lembro desse ritual da minha afilhada, eu só tenho a agradecer, porque foi um ritual tão sagrado, tão bonito, singelamente delicado, sabe? E agressivamente poético, feminino, selvagem, natureza. Eu não consigo definir. Eu vou falando palavras assim, porque eu acho que é um momento tão singular que é tão difícil, é muito difícil de traduzir. Bom, gente, tudo isso para dizer que o poder e a força das tias, elas estão muito agregadas aos valores e às coisas que a gente vive, né? Aos valores, às experiências. Me diz como é que foi a sua experiência de como você virou tio, como você virou tia, se você também é madrinha, se você é padrinho de alguém, como que é a sua relação com seus sobrinhos, com seus afilhados. Conta pra mim como é que foi. Tem um vídeo aí, vou deixar aqui embaixo na descrição o link do vídeo do nascimento da minha afilhada, para vocês que não conhecem, conhecerem, e para quem já conhece, rever, porque é um vídeo maravilhoso que demonstra exatamente toda essa sensação e emoção que vivemos naquele dia. Se você curtiu esse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal. Um beijo, tchau! Ô sereia, se essa rua fosse minha, eu mandava brilhar.